com parcelas e 12 bilhões com juros. É importante, Giba, para os nossos ouvintes compreenderem um pouco mais do contexto disso tudo. Primeiro, a extinção, negociação, ou qualquer processo em torno da dívida do Estado com a União é algo histórico de diversos governos do Rio Grande do Sul e ninguém teve sucesso. Isso é um problema não só do Rio Grande do Sul, todos os estados, mas vamos ficar aqui com a gente, que é o que mais interessa. É meio que dar murro em ponta de faca. Não vai acontecer em algum momento a extinção da dívida. Não importa o que aconteça no Estado, porque de alguma forma, se a União fizesse isso com o Rio Grande do Sul, depois teria que fazer com outros estados em alguma que outra situação, e para a União isso é muito problemático. Então, o que o governador falou ali é a real. Simplesmente foi a antecipação de obrigações do governo federal com o governo estadual, que vai ajudar na reconstrução. Então, esse adiantamento de 680 milhões é importante, a questão dos precatórios é importante, né? Adiantar o pagamento dos precatórios de 2025 para 2024 vai ajudar o governo do estado, tudo isso aí é importante, mas ao mesmo tempo eu acho saudável que o governador vá lá tentar o que nenhum outro governador conseguiu nos últimos 50 anos, e que os próximos 50 governadores tentarão e não conseguirão também. Mas tem que ir lá tentar, de alguma forma, porque vamos combinar que é um pouco abusiva essa relação. Sim. Né? Essa relação fiscal entre o governo federal e o governo estadual, ela é um pouco abusiva, não só com o Rio Grande do Sul, mas é que nós temos aqui uma produção fiscal muito importante para o país. Então isso faz com que a gente, junto com São Paulo, Minas, Rio e talvez Bahia e Pernambuco, a gente seja os estados que mais tenham que brigar com... São Paulo nem se fala, né? Porque São Paulo realmente é muito importante para a União em termos fiscais, mas nós estamos nesse patamar de briga. Digamos, num segundo escalão, bota São Paulo em primeiro, no segundo escalão estamos nós ali. E isso, essa briga, e essa relação um pouco abusiva, e que ela vem aí de séculos, né? Vamos falar desde a época da Guerra dos Farrapos para antes. A gente tem essa problemática de entender que, olha... o que nós produzimos aqui gera impostos para a nação, para a União, mas o que aconteceu neste momento no Rio Grande do Sul, e eu volto a repetir, e volto a citar o próprio vice-governador Gabriel, que falou, olha, o Brasil ainda não entendeu o tamanho do buraco que o Rio Grande do Sul está. Então é saudável todas essas antecipações, toda essa negociação que está sendo acontecida, há diálogo, como o próprio governador falou, mas isso não pode parar agora. Porque vai levar aí pelo menos 5 a 10 anos, eu sendo otimista, para que o Rio Grande do Sul volte a estar no mesmo patamar que estava antes da enchente. Será, Golfo? Tudo isso? Eu acho muito difícil. Mesmo que venha recurso, que venha dinheiro, venha antecipação, porque é importante também, aí vem outro ponto que Bruno, acho legal a gente botar em contexto para os nossos ouvintes, que é assim, não é simplesmente a União abrir a porta, abrir as torneiras e falar vai vir dinheiro. Tem toda uma parte de regulamentação jurídica que ela precisa ser respeitada, porque as pessoas passam, os governos passam, mas o acordado deve ficar, deve permanecer, deve ser respeitado pelos próximos, as pessoas que ocupem lugares nos governos. Então, para isso acontecer, juridicamente precisa estar dentro de um arcabouço legal fixo e que seja respeitado dentro das normas. Os acordos têm que ser respeitados dentro das normas. E para isso acontecer é necessário que haja essas conversas, essas negociações, que essas coisas sejam colocadas em papel dentro da estrutura jurídica necessária, porque senão fica só aquela coisa, toma aí o que vocês precisam e depois a gente vê. Não é assim que funciona, né? Porque depois tem cobrança, tem Ministério Público, tem toda a regulamentação para ser respeitada e aí em algum momento, para evitar que lá na frente haja um governo federal que seja politicamente inimigo ou adversário de um governo estadual ou vice-versa, e aí alguém queira de alguma forma, olha, aquilo ali não foi feito dentro da lei, eu vou cortar, porque não está legal juridicamente falando o que foi feito. E aí termina prejudicando o Estado. Até o nosso ouvinte aqui, Newton de Guaíba, ele coloca, alguém duvida que caso a dívida do Rio Grande do Sul fosse quitada, a mesma seria criada novamente? Não sei se é nesse sentido que ele traz, mas é uma questão. Até, Golfo, não sei se você já estava no Brasil na época, mas eu sei de ser divulgado, de acessar os arquivos históricos, que chegou a ser anunciado no governo Brito de que a dívida estava quitada, ou seria quitada, e não foi, né? Não era. Então, não sei qual foi o entendimento da época.
Eu não estava aqui nesse momento, não tenho essa lembrança, mas o que eu sim sei, Bruna, também por estudo, por investigação, que isso vem desde a época de Getúlio Vargas, como presidente do Estado do Rio Grande do Sul, o governo da República Rio-Grandense, como era chamado então na época, já se fazia essas negociações e a tentativa de extinção de dívida. Inclusive, se a gente for mais a fundo, as motivações da Guerra dos Farrapos também tem muito a ver com essa guerra fiscal entre tributação, União e Estado. Então, isso é histórico, isso continuará sendo uma pauta muito importante dentro da relação União com o governo do Estado e e agora com o agravante da enchente, a gente se coloca em outra posição. Não é que o Rio Grande do Sul seja vítima e vai estar lá pedindo pinico, me dá um troco aí. É uma situação que a gente precisa uma atenção especial do governo federal, e o governo federal está dando, a gente tem que ser justo em relação a isso, o governo federal, desde o primeiro dia, não fechou as portas ao diálogo, isso tá fluindo. Mas a questão é, logo que passar esses processos, tudo isso que está sendo adiantado agora vai vir a conta disso também. E aí a gente vai ter que voltar a negociar a conta disso, porque está se adiantando obrigações que depois lá na frente elas vão ter que ser renegociadas. Sim. Bom, para a gente seguir no STF, só que em âmbito